meninas, é um prazer ter vocês aqui, a gente vai começar e o pessoal vai chegando por aqui também, tá? Então eu vou pedir para vocês irem compartilhando e chamando mais mamães para estarem aqui conosco no nosso segundo encontro, né, da Semana da Mamãe, que nós começamos ontem, vai ser aí a semana toda de live com convidadas especiais, assuntos importantíssimos que nós vamos estar trazendo aqui para a gente conversar, crescer juntas aqui, para aprendermos cada vez mais ser, né, a mãe que os nossos filhos precisam. Teremos uma convidada muito especial, que é a Janaína Sá. Ela é especialista em autismo, ela é palestrante, é escritora, é também educadora parental e logo mais estará aqui conversando conosco sobre a maternidade atípica, como que nós podemos ensinar limites à criança autista, que é um desafio para os pais que têm aí os seus filhos autistas e também nós que temos contato com crianças ou adolescentes autistas, seja na escola, na igreja, nos nossos relacionamentos, né, os nossos amigos, sempre tem uma criança com autismo. Então, como que a gente pode lidar com essa criança e também ajudá-la a desenvolver da melhor forma? Então, a Janaína vai trazer aqui para nós orientações, estratégias fundamentais para aprendermos a lidar melhor com as crianças autistas. Gente, para quem não me conhece, tem muita gente nova aqui, né, seguindo o meu trabalho no Instagram. Eu sou a doutora Gisele Tavares, eu sou pedagoga, educadora parental, né, com mestrado e doutorado em educação. Eu trabalho na área da educação há mais de 10 anos e a educação parental chegou na minha vida em 2021 para me auxiliar nos desafios familiares e também nos desafios da educação escolar, nos desafios com as famílias das minhas crianças na escola. Então eu busquei a educação parental desde 2021 e tem sido algo transformador, não só para as famílias que eu atendo, mas também para a minha própria vida. Eu agora, que me tornei mãe, né, sou mãe da Estela, sou casada com o Edmar, então a educação parental foi um presente que Deus me deu, que tanto ajuda a mim, como também ajuda a auxiliar as famílias, e agora meu trabalho está com foco maior para as mães. Então, eu sou especialista em educação parental e também autoconfiança materna e infância, que é o lugar onde eu realizo atendimentos para mães, atendimentos individuais, atendimentos em grupos. Também ministro palestras nas escolas voltados para a educação parental, vínculos familiares, a infância, inteligência emocional e diversos temas relacionados com a educação parental. Também sou coautora na obra Disciplina e Afeto, onde eu trago um capítulo que fala sobre o desenvolvimento dos pais e o desenvolvimento das crianças através de elementos chaves como a inteligência emocional e também a mentalidade e a conexão afetiva. E a Janaína Sá também é autora nesta obra e vai estar compartilhando conosco seus ensinamentos a partir também da sua experiência como mãe atípica, como educadora parental e também como profissional especialista da área, tá? Eu também, gente, sou idealizadora da Imersão Essência Mãe, um evento especialmente para as mães. Nós fizemos a primeira edição e a segunda já estamos aí pensando, estruturando para que possa acontecer também aqui em Naviraí, na nossa cidade. E este é o meu trabalho. E a Naína, ela já está por aqui, né? Vamos começar a nossa conversa, porque nós temos algo muito especial, né, para conversar aqui hoje. E é um desafio muito grande, as crianças autistas, né? Eu percebo que nós, os adultos, né, seja na escola, nas igrejas, e os próprios pais estão muito perdidos como conduzir essas crianças, como ensinar limites. E Janaína Sá vai compartilhar conosco aqui a sua experiência. Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite, pessoal que está aí nos assistindo agora. Boa noite, doutora Gisele. A gente já conversou um pouquinho antes e eu estou muito feliz de estar aqui fazendo parte da sua semana especial. Muito bem. Boa noite, Janaína. Seja muito bem-vinda à nossa live, né? O segundo encontro da Semana da Mamãe, né? Como ensinar os nossos filhos com amor e coragem. E você está aqui nos presenteando, né? Com o encontro de hoje, para a gente conversar sobre um tema muito especial. E eu não poderia deixar de chamá-la, né? Conhecendo o seu trabalho como especialista no autismo e também, né? Em outras áreas também aí que
que atravessam, né, a maternidade, a educação parental, e você tem muito conhecimento para compartilhar conosco, então eu fico muito feliz e grata pela sua participação aqui, tá bom? Ah, E fico feliz vamos, também. muito bem. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, o seu trabalho, para a gente começar a nossa conversa, né? Para que a gente possa aprofundar, né, nesse assunto que é tão necessário, crianças autistas. Fale um pouquinho quem é Sim. Janaína Sá. Com certeza, eu fico muito feliz de estar aqui e principalmente com o seu trabalho, orientando famílias, né? Eu percebo que quando a gente é mãe, quando a gente se torna mãe, a gente começa a fazer com nossos filhos, agir com nossos filhos, baseado nas nossas experiências, né, de vida. E aí, a maternidade atípica, quando a gente descobre que tem um filho autista, o que a gente tem de repertório não serve mais. A gente precisa, como eu gosto de falar, atualizar nosso sistema operacional de mãe para uma versão mãe atípica. E eu comecei essa minha jornada na maternidade há 22 anos atrás. Eu tenho uma mulher já, né? Já se forma ano que vem na faculdade de medicina. E ela é Legal. uma pessoa típica. Eu achava que a maternidade ia ser muito fácil, porque Laís aprendeu a falar muito rapidamente. Na escola nunca me deu trabalho, nunca precisei fazer atividade de casa com ela. Ela sempre resolveu sozinha. Tinha, claro, aquelas dificuldades esperadas, né, que a maternidade nos apresenta, mas eu achava que era muito fácil ser mãe. Até que, até que tive a oportunidade de receber Anthony na nossa família. Anthony foi planejado e veio revolucionar a É, maternidade, e eu acho que tudo tem um propósito. A gente tem que aproveitar isso e transformar em um significado, né, na é nossa verdade. vida. E eu entendo hoje a minha oportunidade de trabalhar com o autismo como também de transmitir a importância da gente observar o outro, ouvir o outro e enxergar o outro como uma pessoa única. E isso Verdade. serve não só para crianças autistas, isso serve para todas as pessoas, né? Porque É cada um de nós verdade. é diferente. E aí, Somos únicos, né? somos únicos. E eu digo que quando a gente tem a experiência com uma pessoa autista, você falou muito lindamente, não só em casa, né? Às vezes a gente pode ter uma criança autista nos nossos ciclos de amizade, seja ele na nossa igreja, no nosso trabalho, os nossos amigos, os nossos vizinhos, enfim, em qualquer ambiente a gente pode ter uma pessoa autista. E isso nos dá a oportunidade de também melhorarmos como pessoa. Porque eu É estava, verdade. inclusive, esses dias falando para uma mãe que ela dizendo: ai, Janaína, meu filho, as mães não entendem, não querem ele em sala de aula porque ele é autista. Eu disse: mas veja, imagine como é uma criança que ela é trabalhada para ajudar, ela é ensinada desde pequena a ajudar aquele colega que tem mais dificuldade, por exemplo. Seja Sim, na hora do lanche, dar um apoio, seja uma questão mais de tolerância com o sim. outro, com as dificuldades do outro. Isso é muito enriquecedor, porque está trabalhando nessa criança que não é autista habilidades que são essenciais para a vida adulta. As Né? habilidades Então, socioemocionais, né, Janaína? Desde cedo, né? desde Empatia pelo cedo, outro, né? exatamente. Então, você imagine essa pessoa no ambiente de trabalho. Na hora que ela for um chefe, que ela tiver um cargo de liderança, ela vai saber extrair o melhor de cada pessoa da sua equipe. É E não verdade. simplesmente acabar, descartar ou desagregar, né? Então, É quando a verdade. gente tem essa oportunidade de ter autistas, eu digo quando eu começo a filosofar mais espiritualmente, eu digo que a pessoa autista ela vem para evoluir como sociedade, nos trazer uma reflexão e uma oportunidade mesmo da gente crescer. Que Crescer, legal. pegar essa experiência e tornar essa experiência saudável para a construção de uma sociedade mais justa, melhor para todos. É Porque verdade. imagine se todo mundo tivesse a sinceridade de um autista, se todo mundo tivesse a pureza de um É. autista, né? Então, Como então que é isso. seria, né? É. Pois é. Eu vejo
Janaína, como professora também, né? Não só educadora parental, mas Sim, como professora em uma escola de crianças pequenas, sim. como que é, né? Conviver e estar com crianças autistas, né? Eu fico observando o comportamento das crianças, que às vezes os próprios educadores estão buscando novas formas, né, de se relacionar com as crianças autistas e o quanto que elas, ao mesmo tempo, aprendem com essas crianças, né? Igual você falou, se tivesse a sinceridade do autista, né? Então, eles têm capacidades muito diferenciadas das nossas, né? Às vezes, o pai ou a mãe que tem um filho autista acha que esse filho, talvez não vai acompanhar o mesmo ritmo do outro, e tá tudo Sim. bem, mas ele tem muitas habilidades que podem ser exploradas, que podem ser desenvolvidas, não é verdade? Exatamente, Né? exatamente. Isso nos convida a pensar não só nele, né, mas nos demais alunos, que Também, talvez a gente não esteja dando oportunidade deles expressarem também talentos únicos que às vezes ficam escondidos. A gente é às vezes verdade. chega de uma forma muito planejada, muito engessada para uma prática educacional que nos impede de enxergar essas particularidades. Então, eu acho que o autismo vem para desconstruir um pouco e fazer a gente repensar. Repensar uma nova É. forma, repensar e observar a individualidade. E a riqueza, né, Sim, do potencial realmente que cada criança tem, né? sim, Janaína, com você certeza. já começou falando, né, um pouco da sua experiência como, né, especialista e mãe, né, Sim. atípica, mas o que que a maternidade atípica representa para você? E se você, assim, qual também, já seguindo no segundo ponto da pergunta, qual o maior desafio que você já enfrentou quando tratando, né, de ensinar limites para o seu filho, Anthony, né? Como que foi para você? Olha, Primeiro, o que é para você a maternidade atípica? a maternidade atípica é no primeiro momento, é um medo, é um susto, mas quando a gente começa. Eu já sou mãe há 17 anos, então, de um adolescente autista, né? Ele fez 17 esse mês. Então, Ele eu já, já o fico. Anthony, né? Fez 17 mês passado, aliás, em abril, finalzinho de abril. Sobre maternidade atípica, né? Como Isso, é? E eu estava falando que no início é um susto, mas depois a ficha vai caindo. E eu transformei isso num propósito de vida, porque eu tive que que estudar legal. muito para aprender a ser mãe de Anthony, para ser uma melhor mãe para ele. Tive que estudar, me aperfeiçoar. Eu disse: bom, todo esse aprendizado não pode ficar só comigo, eu tenho que compartilhar. E Isso, aí eu hoje ajudo outras famílias com pessoas autistas para realmente ajudarem e não se destruírem a família, porque o que a gente vê é 80% dos pais abandonam a família quando descobre que o filho tem autismo ou alguma outra deficiência. que Então, o meu triste, trabalho né, Janaína? exatamente, o meu trabalho é fortalecer essas famílias para que isso não aconteça e para que os filhos realmente desenvolvam o seu potencial. É verdade. E A segunda você pergunta trabalha foi sobre o quê? um dos seus Ah, maiores tá. desafios enquanto Os mãe atípica. desafios, É, sim. O meu maior desafio em dizer não para ele é porque geralmente as crianças autistas elas elas fazem muita coisa, é muita terapia, é muita atividade, que aquilo é cansativo. A gente sabe, é, poxa, é difícil para a gente ir lá deixar e buscar, mas é difícil para eles estarem lá nas atividades, nas terapias, treinando alguma coisa que é difícil para a gente. Então, quando a mãe vê que o menino tá dando trabalho, e acontecia muito comigo por causa do meu cansaço e da minha falta de é, ferramentas, eu cedia. Eu cedia, cedia. então eu vou deixar porque eu não aguento, eu não tenho mais força para ensinar, ou eu não sei como ensinar. Então, Uhum, eram assim os pensamentos que mais passavam na minha vida. Aí pronto, eu fui estudar disciplina positiva, fui estudar ferramentas para que eu
dissesse um não para ele de uma forma firme, né? De Sim. modo que ele entendesse o que era permitido e respeitosa ao mesmo tempo. Então, Respeito por ele, né? Também. exatamente. Respeito por ele, respeito pelo pai, respeito pela irmã também. Porque às Uhum. vezes, numa disputa de alguma coisa, eu poderia muito facilmente dizer: não, minha filha, deixa isso com ele, ele é menor, deixa isso para ele. Não, mas eu tenho que respeitar ela também, se ela Exato. tivesse certa, para para ensinar aos dois os limites, né? No caso, quando a gente tem irmãos, a gente tem que ensinar a todos os limites. Não adianta ensinar só a um, né? É verdade. Até porque a gente faz parte de um grupo familiar. Olha que bacana você colocar isso, né, Janaína? Quando a gente não tem, né, o caminho, as ferramentas para seguir nesse caminho, a gente acaba indo para o lado da permissividade, né? Porque a gente não tem algo ali que possa ser colocado em prática com essa criança, né? Ô, Janaína, e Exato. a criança autista, a gente precisa ensinar para elas os limites de forma diferenciada? Tem alguma forma que você considera mais adequada para ensinar os limites para as crianças autistas? Porque a gente Olha, tem também aquela coisa assim de alguns pais, né? Ah, eu não posso falar assim com meu filho porque ele é autista. ou Como se ele a não vai criança não, entender. ou ele não vai entender, não, eu não posso falar assim, né? Acaba indo mesmo para esse caminho da permissividade. Como que a gente pode ensinar para eles? Tem uma forma diferenciada? O que a gente precisa se atentar nessa criança para a gente poder ensinar os limites? Ah, isso é uma pergunta que é chave, tá? E é muito importante que toda família saiba disso. Primeiro, a gente tem que ensinar de forma muito concreta, porque a Uhum, subjetividade para a criança autista é mais difícil para que ela entenda, tá? Então a gente vai colocar de forma mais concreta os limites. uhum, Eu, esse é o primeiro ponto, a gente tratar isso de forma concreta. E o segundo ponto é a gente trazer situações ou trazer os pontos de interesse da criança. Por exemplo, digamos que ela uhum, gosta de dinossauro, daquele brinquedinho, né? De brincar de dinossauro, de uhum, estudar sobre dinossauro, de falar sobre dinossauro, porque a criança autista tem muito hiperfoco, né? Às vezes está em uhum, hiperfoco numa coisa, às vezes muda, enfim. E aí a gente pode trazer esses elementos do que ela gosta para exemplificar. Por exemplo, se digamos que a criança quer brincar com um vidro, quer pegar numa coisa, e a gente sabe que uma criança não deve brincar com coisa de vidro pelo risco dela se cortar, né? uhum. Mas aí, se você diz, não, não faça isso porque você pode se cortar. E aí, para a criança, o que é se cortar? Ela não vai Aham, entender o que é se cortar. O que é que isso repercute na minha? Não muda nada em minha vida. Ela deve pensar algo assim, entendeu? Então, uhum, quando a gente fala para a criança autista, então é importante que a gente não só fale de forma concreta e diga o não, mas também conduzindo ela para o que é certo, para o que você espera que ela haja. Por exemplo, se ela está brincando com um brinquedo que ela pode quebrar e se machucar, você vai ter que dizer, olha, isso aqui pode fazer dodói na sua mão, machucar, dói. Então, brinque com isso. Aí dar as você opções, né? direciona a criança, a atenção dela para uma coisa que ela pode. Porque se você diz só não, ela vai pensar que é um não para tudo, então que nunca vai poder, então ela entra num desespero que a gente precisa tirar ela dessa Lugar. visão para aquilo que ela Uhum. estava querendo e transferir a atenção para uma coisa que ela pode e também que é interessante para ela.
Exatamente. Então, essa é uma dica fundamental para gente ensinar a criança e o limite. Outra coisa que eu gosto muito de explicar para as famílias que o filho ele precisa sim ser ensinado que os limites existem. Porque, veja só, olha a analogia que eu faço. Imagine que você está aprendendo a nadar. Tá? E uma criança é um cérebro em desenvolvimento. Então, imagine que você está aprendendo a nadar. Você se sentiria mais seguro para nadar numa piscina onde você vê a profundidade dela, onde você vê as bordas, onde você consegue tocar o pé no chão, onde você está entendendo o limite. Ou você se Uhum. sentiria mais seguro se você fosse colocado lá em alto mar. Que você não sabe, não vê o chão, tem onda, tem coisa, você não pode chegar na Uhum. borda, né? Então, isso é uma analogia para a gente entender os limites, que os limites eles dão segurança para a gente. Então, quando a gente ensina para a criança que ela não pode machucar o outro colega, isso vai dar segurança para ela também, dela se sentir segura, né? Então, se eu não posso machucar, também ninguém vai me machucar. Exato. Olha que interessante, né? E, Exato. e às vezes, né, Janaína, é essa questão mesmo, o medo, né, a insegurança de ensinar também, né, os filhos autistas. E existem vários níveis, né, do Isso. autismo, vários níveis do Níveis de autismo, suporte. São níveis de suporte. Hoje níveis a de gente chama suporte. assim. O DSM-5 o que diagnóstico. Hoje aqui no Brasil a gente segue esse padrão diagnóstico internacional. Ele diz que os níveis eles vão variando com a necessidade de suporte. Então, pessoas do nível 1 que são autistas no nível 1 é porque eles precisam de pouco suporte para a vida diária. Então, são Uhum. pessoas que às vezes têm uma dificuldade social ou têm alguma rigidez de comportamento. Quando a gente fala rigidez de comportamento, só que as coisas de um jeito. Sabe? Entendi. Então, já as pessoas do nível 2 ela tem, às vezes, uma deficiência intelectual, mas ela consegue tomar banho sozinha, mas ela consegue se alimentar sozinha, vestir uma roupa, mas Independente, né? uma pouca independência. E as do nível 3 de suporte são aquelas que realmente precisa sempre que alguém faça as atividades de vida diária com ela, por ela. Tá? Acompanhando, né? O, Exatamente. E tem uma isso, pergunta aqui, ó. isso, eu ia já falar para você, que Sim. é a Perguntando assim, meu filho psicopedagoga. está enfileirando os brinquedos e calçados sempre. É um sinal de autismo? Veja, Será para a que gente é? diagnosticar. Para a gente diagnosticar o autismo, ele tem que ter prejuízos em três áreas, em três atividades simultaneamente, tá? Porque às vezes a pessoa tem uma deficiência, mas aquilo sozinha, isolada, ela não é um sinal. Tem que ter os três juntos. É uma rigidez cognitiva, ou seja, Uhum. aquilo que pode ser, nesse caso, a pessoa gostar de enfileirar, gostar das coisas de uma forma, de um jeito só. Isso é uma dificuldade de executar o brincar na forma que ele é para ser, né? Às vezes, Uhum. o brincar com o carrinho, que seria o natural, a pessoa passar o carrinho, né? E dirigir, como No se estivesse caminho. dirigindo o carrinho, a pessoa fixa o brincar de enfileirar ou de girar a rodinha. Isso é uma
poderia ser classificado, mas aí tem que ter prejuízos na comunicação ou interação social, entendeu? Então, ela não, só isso por si não pode fechar o diagnóstico. É um sinal de alerta, sim, mas ele tem Uhum. dificuldade na interação e também na comunicação social, entende? Quando Então, você fala dificuldade de interação, prejuízos de interação, como que seria? de Não conseguiria brincar em interação grupos? Como seria? com os pares da mesma idade. Boa pergunta. Com os pares da mesma idade, porque às vezes a criança até interage, Aham. mas ela não sustenta essa interação por muito tempo. Isso é um prejuízo, entendeu? Ela Aham. até diz oi e pronto, e vira a cara e vai embora. Não Mas não interage, diz né? oi e não sustenta essa conversa, essa brincadeira, entendeu? E com pares da mesma idade, porque uma criança autista, digamos que ela tenha 3 anos, para ela brincar com uma criança de 10, a criança de 10 que tem um desenvolvimento típico, ela até ajuda a criança de 3, entendeu? Então ela dá os descontos, ela se ela tiver jeito, ela acolhe essa criança e brinca do jeito dela. Agora, uma Aham. criança típica de 3 anos com uma criança autista para brincar com essa criança de 3 anos autista com uma típica, aí elas precisam, a gente observa isso que a criança autista não consegue manter, sustentar essa brincadeira por tempo, sabe? Uhum. E aí Então tem que observar é um tudo isso, né? isso. Antes de dizer, ah, é É, autista, né? porque às vezes, mas meu filho olha no olho. Não, mas muitos olham no olho, mas eles conseguem manter uma conversa, manter um diálogo, uma brincadeira. Então, Sim. Então tem que tem que se observar atentar, várias né? coisas. O ideal é fazer É, uma avaliação neuropsicológica, porque aí a, a pessoa vai avaliar, né? Tem várias tabelas, tem inclusive é, a, não sei se voltou, eu acho que voltou na caderneta de vacinação. Tinha um MChat, que é um formulário onde você pergunta, acho que uhum, são 32 perguntas que tem sobre as crianças, são perguntas referentes ao desenvolvimento uhum. infantil e que elas podem sinalizar alguns sinais de alerta para o autismo. E aí é uma coisa que é para estar, né, nos postos de saúde, na primeira assistência à criança. Eu sei que nem sempre tá, É, mas fica aí porque é um teste fácil de encontrar. MChat se escreve uhum. M-CHAT. A pessoa pode procurar aí no Google e dar uma pesquisada. Eu vou anotar aqui. Deixa eu M- ver se eu. Ah, tá, eu ia pedir. E daí elas podem MChat. dar uma olhadinha É, também. MChat. Porque às vezes, né, as mães de crianças pequenas, que eu digo aí bebês, né? Até os seus Sim. 0 a 3 anos, às vezes é um comportamento do desenvolvimento, né? Da fase de desenvolvimento, e as mães ficam preocupadas, porque hoje, atualmente, É, está sendo muito falado, né? isso. Divulgado sobre o autismo, acredito que é com a finalidade de orientar, né? Sim, Mas sim. muitos ficam assustados, falam, ai, meu filho está andando, né? Quando a criança anda assim nas pontinhas dos Isso. pés. Será que meu filho é traço de autismo? Né? Ficam com todos esses medos. Então, por isso que é É, importante levar ao especialista, sim, né, Janaína, para poder tirar essas dúvidas. E aí eu te pergunto, Janaína, é possível a gente identificar esses traços em bebês pequenos, sim, eu digo de um sim. ano? É Menos possível? de um ano, Menos sim, de um ano? sim. Sim, sim. Inclusive, o modelo Denver de intervenção precoce
ele vai abraçar justamente essas crianças menores, tá? Então, a partir da amamentação, as crianças que às vezes não olham para a mãe quando está mamando, porque Uhum. é uma construção de vínculo muito forte a amamentação, né? O Amamentação. momento da amamentação é um momento delicioso. É, Depois que passar as dores do eu estou peito nessa rachado, fase. Já passou as dores. aí é uma delícia. É E é um verdade. momento de troca, mesmo que não seja amamentação no peito, a mãe bota o braço, né, naquela posição de acolher a criança e Aham, dar a mamadeira a ele. É um momento de vínculo, de construção de vínculo. E às vezes tem criança que tem um olhar perdido. Ela não olha para a mãe, fica buscando outras coisas. A mãe aham. fala, sussurra e ele não olha para a mãe. Então, por isso que é É muito um sinal comum. de É um dos alerta, né? sinais de alerta. E aí, por isso que é muito comum a gente fazer o teste da orelhinha, para saber se não tem nenhum tipo de surdez ou problema auditivo que esteja fazendo Aham, com que esse som da mãe não chegue na criança, né? Porque se ela não ouvir, ela não tem como olhar. Aí justificaria, mas uhum, é possível sim avaliar, e o que eu tenho visto são crianças. Inclusive, essa semana eu estava conversando com uma amiga minha, ela é uma das poucas especialistas nesse método Denver, uhum. certificada internacionalmente. Ela disse o seguinte: ela disse, Janaína, eu estou cansada de dar altas a crianças da clínica dela, que ela pega muito nova e Aham, começa a fazer a intervenção, a criança recebe alta. Então, ela olha, pegando a criança, 1 ano, 2 anos, a criança tem alta. Entende? E olha aí a só. criança, isso é assim, é uma riqueza. Se toda a família pudesse, ao desconfiar, levar para uma avaliação e começar uma intervenção. Desde Porque cedo, né? porque o, o o investimento de tempo que a gente faz quando a criança é mais nova, ela tem um retorno muito grande, porque a gente tem uma fase que é chamada a fase áurea da neuroplasticidade, né, do desenvolvimento do Uhum, cérebro, que quando a gente está aí até por volta de 6, 7 anos, nosso cérebro é como uma esponja, né? Você é pense uma assim, fase linda. ensinar uma criança a falar um segundo idioma. Então, se você coloca uma criança de 3, 4 anos para morar nos Estados Unidos e falar inglês, para ela vai ser muito mais fácil aprender essa nova língua do que a mãe, por exemplo, se a mãe nunca tiver tido o contato com o idioma. Então, por isso que é tão importante a gente aproveitar o quanto antes. Estou desconfiando que meu filho pode ter algum sinal. Eu recomendo logo, faça uma avaliação, aqueça seu coração, segure seu coração que vai dar certo, vai dar certo. E se precisarem de ajuda, eu acompanho famílias. Esse é justamente o meu trabalho, porque às vezes as mães descobrem, estão naquela dúvida e ficam É, sufocada, com medo, querendo dar conta do mundo, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E às é, vezes, essas mil coisas que ela está fazendo, às vezes uma está atropelando a outra. É mais é verdade. importante a gente ter clareza do caminhar, clareza de qual é o melhor caminho, do que sair atirando para todo lado. Por... É verdade. Quando a gente tem, né, um norte para guiar Sim, nessa jornada, né, que é a maternidade, de forma geral, não só para as mães atípicas, ela é desafiadora, né? Mas quando a gente sabe caminhar com suporte, né, com estratégia, com o jeito certo, conhecendo o nosso filho, vendo o que é melhor para ele, né, que nem tudo se encaixa, né, Janaína? Às vezes o que sim, dá para um não dá para o sim, outro, sim. justamente
porque nós acreditamos que cada criança é única, cada mãe é única, cada família é única, né? Mas Sim. a gente precisa desse guia, desse suporte, É, né? E às vezes as mães não aceitam também que o filho tem isso. é Então, o verdade. que você pode dizer para essas mães, né, que estão passando por esse processo? Descobriu na escola, os professores, né, a escola chamou, e às vezes essas mães falam, não, meu filho não tem isso, não tem. O que Olha, você diz isso para essas mães? é muito natural, tá? Primeiro, é natural que ela passe por essa fase da negação, Da porque a negação. gente chama como o luto pelo filho idealizado, aquele filho Luto que a pelo filho gente idealizado. idealiza, né? Na Aham, gestação, quando a gente tá grávida e a gente imagina, ai, meu filho, quando tiver 1 ano, vou fazer uma festinha assim, quando ele tiver 4 anos, vou botar ele na escolinha de natação, a gente já tem os sonhos para os nossos filhos. E verdade. quando a gente se depara com uma realidade diferente do que a gente estava imaginando, aquele filho que a gente construiu no nosso imaginário, ele a gente se depara que ele não existe, então é uma morte simbólica para a gente. E aí passa as fases do luto, né? Da negociação, da barganha, enfim, vem todo aquele processo. A gente fica pensando, meu Deus, primeira culpa, o que é que eu fiz errado para que meu filho nasça autista? Né? E a Verdade. gente sabe que o autismo ele vem de uma condição genética, né? Mas genética tem sempre um fundo genético. Então, e a gente não tem culpa, a mãe não tem culpa absolutamente, pelo menos porque não se conhece as causas ainda, a ciência ainda não traz essas respostas. Então, a primeira coisa é não se culpe. A segunda Uhum. coisa, busque essa ajuda e busque se fortalecer, É verdade. porque é uma jornada de longo prazo. Eu digo, se a gente for comparar, como nas Olimpíadas, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, a É gente tem que verdade. se preparar para todo o período da maratona, para a gente ir se reidratando durante a maratona, né? A gente vê os É. corredores lá, vai, passa, toma uma garrafinha de água, e é isso que a E gente tem que segue o fazer, como caminho, mães. né? A gente, como mães, a gente tem que se alimentar, se nutrir, se fortalecer para ajudar essa criança a desenvolver o seu potencial. É verdade. Gente, vocês que estão aqui, se tiver alguma pergunta, pode ir colocando aqui, tá? Que a gente já está É. caminhando para o final, tá bom? Vocês podem fazer perguntas para a Janaína, aproveitem essa oportunidade, tá bom? Janaína, e é realmente isso, né? Eu vejo as crianças autistas, elas convidam as mães, os pais a acessarem as suas capacidades internas, né? Porque é um caminho de crescer juntos, né? Os pais vão É, ensinar os filhos e os filhos vão vão, ensinar os pais nesse caminho mútuo, é, né? vão Crescer ensinar juntos, muito. né? Eu tenho certeza que Anthony me fez uma pessoa muito mais humana, 1000 vezes mais humana, Olha que porque lindo, eu né? tinha uma certa soberba em achar que era fácil, em achar que eu estava na vida para passeio mesmo, que a minha vida era perfeita, como se diz, eu não precisava olhar para o outro lado. E quando eu fui convidada a olhar além, eu consegui enxergar outras pessoas e o meu trabalho com outras pessoas me fazem entender o sentido da vida, Olha que legal. de como a gente está aqui nesse plano não só para suprir as nossas necessidades básicas, né? Mas qual é a nossa contribuição real para a É verdade. sociedade, para a vida, né? Para a Para a humanidade. vida, para a construção de um mundo É, melhor, né? Onde é. pessoas felizes, realizadas e contribuintes Isso. possam viver, Não né? olhar só para o nosso próprio umbigo. É verdade. É, então, a maternidade atípica é isso, é uma maternidade possível, como qualquer uma outra, né, Janaína? É,
A criança autista, ela precisa de um tratamento, né? É interdisciplinar também, né? E até você coloca aqui no seu capítulo, né? Que a velha forma de ensinar, né? Ela não serve mais para as crianças autistas e para todas as crianças. Nós precisamos, né? Realmente encontrar novos repertórios Novos para a gente fortalecer repertórios. essa conexão, né? Essa Isso, conexão familiar, que é o que isso, você trabalha muito também, fez o seu evento, né? isso. Família em Conexão, e é isso, né? É. Eu gostaria que você deixasse um conselho final para as mães, para as educadoras. Eu vi que passaram algumas aqui, né? Elas passaram por aqui, então tem as pessoas que vão nos ouvir depois, né? Que não Sim, tem estão aqui ao também. vivo com a gente, mas você que vai nos ouvir depois, né? Que você tenha esse conselho da Janaína, que é especialista no autismo, para que a gente possa seguir com mais coragem, mais confiança e acreditando realmente que é possível, sim, ensinar limites para as crianças autistas, né? Sim, os limites são essenciais e quando a gente ensina limites para as pessoas autistas é um convite também para a gente observar os nossos limites, também observar Exato. os nãos que a gente deixa de dar por querer atender sempre, né? É Ou verdade. os limites também que a gente não se coloca quando a gente tá muito ansioso e vai comendo, vai comendo, vai comendo sem limites. E é hora também da gente reavaliar o nosso próprio autocontrole, né? Então, a questão dos limites, ela é um desafio, mas um desafio que nos leva para um fortalecimento interior. Quando a gente consegue conduzir esses desafios, contornar esses desafios, a gente ganha em aprendizado, né? Nosso aprendizado. E a gente, no final de tudo, a gente se evoluindo, né? Com a nossa própria evolução interior, a gente está tornando uma sociedade melhor. A gente está se retornando para essa sociedade de uma forma mais trabalhada, mais lapidada. É Então, verdade. meu conselho final é que vocês, cada pessoa que tenha um parente ou que tenha uma pessoa que tenha comportamentos desafiadores, né? Comportamentos difíceis, que a gente possa enxergar o que tá por trás desse comportamento. Porque pode ser uma disfunção sensorial, por exemplo, como as crianças autistas se desregulam porque estão incomodadas sensorialmente, seja o barulho, seja a textura, seja o cheiro, alguma coisa sensorial, ou alguma dificuldade pessoal que ela esteja passando no momento, né? Então, entender os limites é, antes de tudo, olhar para o que está trazendo aquele comportamento. E Verdade. é bom também para a gente refletir. Agora eu estava falando e também pensando, às vezes, nos adolescentes hoje que estão muito com comportamentos, às vezes, agressivos, mas o que é que está por trás daquela agressividade? Todo Né? Então, comportamento vem de um lugar, né, Janaína? Que de lugar onde é está esse, né? vindo? Exatamente. Vamos olhar para isso. O que é que tem por trás disso? A gente vai encontrar as respostas, Porque né? nem tudo é autismo. Nem tudo é autismo. Muito bem. Então, nós conversamos, né, sobre a maternidade atípica, como que a gente pode ensinar os limites para as crianças. Janaína falou que a maternidade atípica é uma maternidade possível, né, Janaína? Que nós precisamos ter, sim, ferramentas, né, novas estratégias para caminhar essa jornada da maternidade atípica, entender a nossa criança na sua individualidade, que é uma criança única, que é capaz, mesmo que tenha essa limitação neurodivergente, né, Janaína, é assim que a gente fala, né? Sim. Ela é capaz, sim,
de se desenvolver de forma plena, né? Desenvolver as suas habilidades no seu tempo. Cada criança é única, cada criança tem o seu potencial e tem o direito e merece aprender sim, né? E nós aprendemos também com a Janaína que a gente precisa de apoio, né, nessa jornada, que a gente vai passar por esse processo, quem tem filho autista, esse processo de aceitação, né, que quanto mais cedo, né, a gente olhar para essas crianças e começar um acompanhamento, melhor vai ser esse desenvolvimento dessa criança, né, Janaína? Então, Tem uma eu pergunta agradeço, aqui, quer que né? eu Ah, eu responda? Ainda dá quero tempo? ouvir. Dá Tem uma sim. Tem alguma dica para acalmar uma criança autista em crise em sala de aula? Olha, Tem uma dica muito especial. Primeiro, quando a criança autista ela está em crise, não adianta a gente falar nada, porque uma criança em crise ela está o sistema neurológico dela está só em luta e fuga, então ela não vai absorver nada. O que é que a gente tem que fazer numa crise? Acalmar essa criança e tirar dela o que está causando esse incômodo. Por exemplo, o que é que causou a crise? Será que foi algum barulho que ela teve, alguma contrariedade? Então, vamos acalmar ela, deixar ela num ambiente mais seguro para ela não se bater, não se machucar e não machucar outras pessoas, né? Outros colegas. Então, primeiro a gente protege, dá segurança a essa criança que está em crise para ela não se machucar. Nada do que você disser durante a crise vai servir. Então, o que a gente tem que fazer é essa, proteger e dar segurança sensorial. Tanto no silêncio como no barulho. Então, de repente, você pode conduzir ela para um lugar mais tranquilo, para que ela naturalmente vá se regulando. Então, no momento da crise, aí o que é que a gente vai fazer para evitar? Observe nessa criança quais são os gatilhos que estão ocasionando essa crise. Ela está porque passou muito tempo e ela precisa se distrair um pouco, fazer uma descompressão, né, dessas requisições, porque sempre quando a gente está ensinando é uma requisição que a gente está fazendo para o sistema nervoso dela. Então, às vezes tem criança que você sabe que ela não aguenta muito tempo em sala de aula. É até bom você preventivamente já antecipar, digamos, o intervalo dela e tirar ela um pouquinho antes para que ela respire um pouco, se regularize e possa voltar para a sala de aula para dar continuidade. Então, uma dica boa é essa, que durante a crise não adianta falar muita coisa para ela, porque ela não vai entender nada. Dê comandos curtos e conduza ela para um conforto sensorial para ela. Seja um ambiente mais calmo, um lugar onde ela possa se sentir mais segura. acaba que, né, ela vai ficar mais agitada ainda, né? Vai Se ser o você for falar contrário, alguma né? coisa, então vamos tirar ela daquele ambiente, da sala de aula, muita criança, leve para um lugarzinho, deixe ela, dê uma água, mostre. Eu gosto muito de usar a estratégia da água, de beber água, porque quando a gente vai beber água, a gente está trazendo a nossa sensação física e o nosso estado de presença para aquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, se ela está preocupada, se o que desencadeou a crise dela foi um barulho, e ela fica com o barulho na cabeça, né? Para ela é como se tivesse 10 pessoas pedindo coisas diferentes, e ela sem saber a Uhum. quem responder. Então é mais ou menos isso que passa. Então, quando Nossa. você dá água, ela vai levar a atenção toda apenas para aquilo. Então a atenção dela foi direcionada para uma coisa só. Aí ela vai E isso acalmando. exatamente, aí ela vai acalmando. E Que é legal. isso. Algumas crianças gostam muito do abraço, se sentem confortáveis com um abraço. Eu recomendo que abrace, e até eu ensino uma técnica que é o coração de mãe.
É uma técnica bem bacana que serve para todas as crianças, tá? Não é só para autista, não. Quando a Legal. criança está muito desregulada, você tá chorando muito, enfim, você coloque ela no seu peito, né, no seu coração, abrace ela e respire profundamente. Porque quando você respira profundamente, ela vai estar ouvindo o seu coração e sentindo a sua respiração. E naturalmente o organismo dela tende a sincronizar com o seu. Olha, Então, que naturalmente, bacana. o seu organismo vai fazendo com que ela faça a autorregulação. Muito bem. Como é Isso importante, né? é, Nós estarmos autorregulados emocionalmente, né, exatamente. Janaína? Por Nós isso que temos o aquela. primeiro suporte emocional dessas crianças, É, né? exato. Por isso que é tão importante a orientação parental, porque É, aquela coisa da gente colocar, na hora que cai a máscara de oxigênio, a gente colocar primeiro na gente para depois colocar no filho. Que o natural da exatamente. gente é botar logo no menino, para ele não É, morrer. Mas se a gente morrer e ele vai ficar sozinho, não, a gente tem que colocar primeiro na gente para que a gente se fortaleça e possa conduzir a dele. exatamente. Né? É o primeiro passo, né? Estarmos bem para educar melhor, né? Quem Isso. nós amamos, e é esse o caminho. E ter mais empatia, mais paciência com as nossas crianças, né? Não só as crianças autistas, porque elas precisam da nossa calma, né? Do nosso olhar, né? Com empatia para que elas possam aprender conosco, né, Isso, Janaína? com certeza. Com Isso. certeza. Gente, vocês não têm mais nenhuma pergunta? Se tiver, nós já vamos encerrar a nossa live e amanhã tem mais, gente. Então, muito obrigada você que esteve aqui conosco, que tirou esse tempo precioso para estar aqui. Obrigada, Janaína. Muito obrigada, querida, por compartilhar os seus conhecimentos conosco, trazer um pouco do seu trabalho, né, que é fundamental. Então, que você continue firme porque a sociedade, as crianças, as famílias precisam de profissionais como você. Né? O nosso trabalho como educadores parentais, né? Eu nessa linha de fortalecimento materno para as mães que têm filhos na infância, você com seu trabalho, orientando as famílias, né, atípicas, olhando para essas crianças, esses adolescentes. Então, as famílias precisam. Né? Então, muito obrigada por você estar aqui conosco no nosso segundo dia da Semana da Mamãe. E amanhã, gente, nós temos mais. Eu vou abrir um espaço para você, né, falar mais algumas palavras finais, Janaína, mas lembrando as meninas que estão aqui, que amanhã a gente tem também um outro assunto muito importante. Nós vamos estar falando sobre como nós podemos conciliar, né, a vida profissional com a maternidade, com sucesso. Como que a gente consegue equilibrar? Será que a gente consegue manter esse equilíbrio? E nós vamos ter também outra convidada muito especial, a Milka, aqui da nossa cidade, que vai estar trazendo a sua experiência de vida e de profissional e de mãe para compartilhar conosco, que você venha e traga também amigas para estar conosco nessa continuidade desses encontros. E Janaína, muito obrigada, tá, pela sua participação aqui conosco, tá bom? Por nada, querida. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui falando para vocês. Pode contar comigo no que você precisar. Eu adoro falar como isso e sinto que é minha missão de vida. E assim eu faço com muita naturalidade. Muito Tá bem, bom? Um muito grande obrigada. Foi muito abraço bom. para todos. Tchau, tchau, gente. Eu espero Tchau, vocês tchau. aqui amanhã.